Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de Ideal Espírita, que a paz do Senhor continue desenvolvendo a todos nesta noite em que nós vamos aqui ter a oportunidade de mais uma vez darmos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já foi começado aí uma semana atrás, capítulo 5, talvez o mais extenso dos capítulos do Evangelho, esse capítulo 5, que tem muita coisa para falar sobre isso aqui, porque o título já indica que tem muito assunto ligado à nossa condição humana. Bem-aventurados os aflitos. É uma afirmativa de Jesus no Sermão da Montanha. Então nós sabemos que no Sermão da Montanha, ali é onde Jesus sintetizou todo o seu Evangelho, de tal maneira que Humberto Roden afirma que se todo o Evangelho se perdesse, mas se fosse preservado o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. É como se fosse a célula-tronco do Evangelho. Toda a essência do Evangelho do Cristo está no Sermão da Montanha. Ali ele falou de tudo. Ali ele se apresentou à humanidade como o grande Messias que era, como o grande mestre que era, e falou a respeito da vida no seu verdadeiro sentido, da sua verdadeira realidade. E falou então das bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças é essa, que ele falou: bem-aventurados os aflitos, os que têm sede e fome de justiça. A aflição que Jesus coloca aqui nos identifica muito com esse discurso. E quando ele fala bem-aventurados os aflitos, todos nós então podemos nos considerar bem-aventurados, porque de fato todos nós temos as nossas aflições. Qual de nós encarnado na terra que não tem aflição? Mas aí parece um pouco estranho, não é? Nós imaginarmos que a aflição possa representar uma bem-aventurança. Afinal de contas, a aflição é uma coisa tão ruim, a aflição nos desarmoniza tanto, nos desequilibra tanto. E como que isso pode ser uma coisa boa, uma bem-aventurança, algo positivo? Nós devemos primeiro entender que Jesus falou sobre aflição e não falou sobre desespero. O desesperado é aquele que não tem esperança, é aquele que não espera. Não do verbo esperar, mas do verbo de ter esperança, de acreditar que algo de melhor possa acontecer na nossa vida. É não se sentir desamparado em momento nenhum da nossa vida. É saber que sempre há um sentido para a nossa vida. E foi para essas pessoas que Jesus dirigiu a sua palavra, dizendo que bem-aventurados eram os aflitos. Seriam aqueles que estavam de alguma forma sofrendo. Ele considerou então que o sofrimento dessas pessoas representaria uma bem-aventurança, porque em toda bem-aventurança ele fazia uma compensação na vida espiritual, porque serão saciados, serão amparados, serão justiçados, ele colocava no futuro. A compensação da aflição para Jesus estava no futuro, porque o sofrimento de agora tinha um porquê. E nós sabemos que Jesus não nos deu de forma muito clara, ele até falou, mas falou nas entrelinhas, a respeito de como entender a justiça de Deus diante de situações que aparentemente não tem nada a ver com justiça. Situações que realmente até nos fariam descrer em Deus. A diferença básica, primordial, entre o Espiritismo e as demais religiões que têm como fonte comum a figura do Cristo, é exatamente a crença na reencarnação. O Cristo que nós reverenciamos, respeitamos e procuramos seguir os exemplos, aqui representado nessa gravura, é o mesmo Cristo histórico, filosófico, religioso, que orienta os católicos e que orienta os protestantes nas mais variadas denominações. Mas a grande diferença é exatamente a crença no Cristo com a reencarnação. Porque somente a reencarnação dá sentido aos
ensinamentos de Jesus. De duas uma, ou nós cremos na reencarnação, ou nós não temos como crer na justiça e na bondade de Jesus, e indiretamente ou diretamente crermos na bondade de Deus. Deus, ou o Cristo, sem a reencarnação, é um paradoxo. É algo que não se explica, não tem explicação. Não tem como nós conciliarmos a unicidade das existências, ou seja, uma única vida, uma única existência, e a bondade de Deus. Nós aprendemos com o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, que Deus é infinitamente bom, justo, onipresente, onisciente, que são atributos de Deus. Na verdade, isso tudo é algo muito pequeno diante do que Deus de fato é. Nós já falamos e repetimos aqui. Nós não temos como definir Deus e nem compreender Deus, porque o finito não pode compreender o infinito, o limitado não pode compreender o ilimitado. É impossível, é uma questão lógica, não cabe na nossa consciência a compreensão de uma consciência criadora, no caso, Deus. Então a gente busca compreender-os por exclusão. Quando se diz que Deus é soberanamente bom e justo, é porque nós sabemos o que é soberano, o que é bom e o que é justo. Então a gente faz essa análise, como se fosse um homem, como se Deus fosse um homem que tivesse todas as virtudes, que nenhum homem bom, né, é bom sem ter essas virtudes. Então Deus é como se fosse o melhor dos homens, mas Deus não é um homem. O melhor dos espíritos, mas Deus é muito mais do que um espírito. Na verdade, nós não sabemos definir com propriedade o que seja Deus. Mas não dá para imaginar Deus sem a soberania da bondade e da justiça. Nós aprendemos isso. Mesmo com a limitação dos nossos conceitos, não dá para entender diferente. Então Deus tem que ter essas qualidades, essas virtudes. Tem muito mais, mas no mínimo ele tem que ter essas virtudes aí. E quando nós entendemos assim, e vamos analisar primeiro, tipo um ensinamento: olha, Deus é bom. Põe na nossa cabeça: Deus é bom, Deus é bom. Pô, mas eu saio na rua, aí eu vejo aquele pessoal sofrendo lá na Europa, aquelas migrações ali, aquelas situações em que as pessoas estão perambulando de um país a outro, fugindo da guerra, da violência, da tragédia social. Não, mas Deus é bom. Ah, então tá, Deus é bom. Aí eu vou um pouco adiante, eu vou para a África, e vejo ali a Serra Leoa, aqueles países miseráveis em conflito, governados por ditadores, que matam e espezinham o povo há quanto e quanto tempo? Há décadas. Tiranos realmente, que desagregam famílias, que mutilam mulheres, que matam crianças. Mas eu estou vendo tudo isso. Aí alguém fala: mas Deus é bom. Deus é bom? Deus é bom. Ah, então eu vou seguir adiante. Deus é bom. E eu continuo vendo situação de um terremoto num país como o Haiti, um país também miserável, pobre. Em cima da pobreza e da miséria daquele país vem um terremoto, depois vem outro terremoto, e o país é reduzido a nada. Mas eu continuo ouvindo que Deus é bom. Mas eu começo a me incomodar isso daí. Afinal de contas, Deus é bom, mas eu vejo tanta desgraça no mundo. Aparentemente tem mais sofrimento e dor no mundo do que, na verdade, ventura. Como é que eu vou compatibilizar que Deus é bom, enquanto aqui mesmo no Brasil crianças morrem de fome? Eu vou encontrar uma criança que nasce com microcefalia, a outra nasce com macrocefalia, a outra nasce com hidrocefalia, a outra é anencéfala, ou seja, não tem cérebro. E ela já nasce com esse problema. Mas Deus é bom. Ah, Deus é bom? Deus é bom. Ah, então tá, então Deus é bom. Mas está errado. Está errado porque eu vejo crianças que nascem perfeitas, enquanto outras nascem mutiladas. Crianças que nascem na opulência, na riqueza, com todo o conforto, com a condição de frequentar os melhores colégios. Mas eu vejo, não muito distante dessas crianças, outras que nascem com muitos problemas. Nascem em lares desagregados. Filhas de pais moradores de rua, muitas vezes viciados em entorpecentes.
pais que estupram suas filhas, crianças que são estupradas. Mas Deus é bom. Mas está tão difícil entender que esse Deus é bom, vendo tanto sofrimento, tanta desigualdade social, pessoas vivendo com tão pouco ao lado de pessoas que vivem com tanta riqueza, não sabe o que faz com o dinheiro, com o conforto que tem, podendo usufruir de tudo o que o conforto material e o dinheiro podem proporcionar. E nós não precisamos ir muito longe para nos depararmos com essas misérias, com essas desigualdades. Povos, civilizações evoluídas, como os Estados Unidos, um povo civilizado, um povo educado, e vemos o Brasil esse caldeirão de corrupção, de ladruagem, de mau caratismo, de falta de valor, de ética. Mas Deus é bom, Deus é bom. Ah, então tá, Deus é bom. Mas eu estou muito angustiado para entender. Ou eu aceito que Deus é bom por dogma, ou eu aceito que Deus é bom porque eu entendo e sou convencido de que Deus é bom. É evidente que admitir que a vida é só uma vida sem a reencarnação, eu só aceito que Deus é bom por dogma. Dogma é uma verdade pronta e acabada. O Espiritismo não trabalha com dogmas. Nós não podemos trabalhar com isso. Isso é totalmente oposto ao que o Espiritismo nos ensinou, que é fé raciocinada. Não tem como ser espírita e acreditar sem entender. Está errado, não é espírita, não sou eu que estou falando, não. Isso foi o Kardec que falou. Os Espíritos ensinaram isso para nós. Eu só posso de verdade ter fé se eu entender por que eu estou acreditando. Senão, não é fé. Ou então é apenas aquela fé irrefletida. Ou talvez seja essa a fé que nós apropriamos da palavra. Costumo dizer que espírita, ele não tem fé, ele tem a certeza. Porque fé é uma coisa que é abstrata, né? O espírita sabe que é assim. Porque a gente entende como a coisa funciona. Então, quando nós trazemos a reencarnação como uma verdade que não tem como nós discutirmos a lógica, veja bem, não é porque ela tem que ser assim, é porque a lógica diz que é assim, aí eu consigo entender que Deus é bom, mesmo vendo tudo o que eu mencionei aqui. Mesmo vendo toda a miséria social, humana, toda a indigência, enfermidades incuráveis, deformidades já congênitas, doenças autoimunes, doenças em que o próprio corpo ataca o corpo, não tem cura, quando muito controle, muitas das vezes é letal. Eu começo a entender que existe uma causa para tudo isso. E aí eu vou estudar a lei de causa e efeito, que o Espiritismo é muito pródigo para nos ensinar isso. Tudo é consequência de uma ação. Não existe nada que não tenha uma origem, uma causa. E o sofrimento, primeiro que o mundo que vivemos, chamado Terra, é um mundo de provas e de expiações. Então aqui estamos reencarnados, todos nós, numa condição mais ou menos igual, não há grandes distorções, a verdade é essa, em que temos os compromissos de vivermos nesse mundo, como o nome já diz, de provas e expiações. E aí os Espíritos nos ensinam no Evangelho que a Terra poderia ser comparada simultaneamente a 3 estabelecimentos: a uma escola, a um hospital e a um presídio. Seriam as 3 comparações que se poderia fazer da Terra, desse mundo que vivemos aqui. Significa dizer que os espíritos, nós que em outras vidas, porque já vivemos outras vidas, éramos outros personagens, mas o mesmo indivíduo. Porque cada vida a gente muda o personagem. A máscara, o personagem lá dos gregos é a máscara, que eles usavam nos seus teatros. E a gente não vive sem essa máscara, não dá para viver sem ela, ficaria sufocado. Então a gente assume máscaras, personalidades em cada vida, mas a essência é a mesma. Então, de maneira que as vidas sucessivas que tivemos no ontem reproduzem fielmente a nossa condição existencial do agora. O indivíduo que somos nós, eternos e mortais, viveu várias e várias experiências. E o reflexo dessas várias experiências é o meu hoje. Se no meu ontem
eu pouco aprendi, se eu não valorizei as experiências da vida, se eu não valorizei o tempo para aprender aquilo que de fato me acrescenta, me constrói, me edifica, eu reencarno e a escola para mim, e a terra para mim é uma escola. Se transforma na escola que vai ser o educandário da alma, na vivência das experiências necessárias ao espírito encarnado, vestindo um corpo de carne. Porque a gente não evolui só encarnado, a gente evolui também quando estamos desencarnados. Mas há certas necessidades e vivências que são imperiosas, que sejam vividas na carne. Esse é o momento da escola para o espírito reencarnado. A Terra funciona como escola nesse momento. Mas há também aquelas pessoas que pelas suas atitudes, pelas suas ações, desencadearam enfermidades no seu perispírito, no seu corpo espiritual, de tal maneira que até mutilou esse corpo, mutilou ao ponto de ele perder até a aparência humana e transformar-se num ovoide. Luiz Sérgio fala muito sobre isso no livro Driblando a Dor. Quem se interessar, leia o livro Driblando a Dor, um livro de uns quase 30 anos atrás, talvez 20 e tantos anos, em que ele falava sobre e falou de forma profética, como a droga iria ser proliferada na sociedade, como está aí. Plano do mundo astral inferior, de espíritos inferiores, descrevendo cidades no mundo espiritual, comandadas por essas entidades voltadas para a droga, desequilibrando o corpo e o espírito e o perispírito de milhares de pessoas. Está aí. Essa é uma forma de enfermidade, mas não é a única. Eu posso desequilibrar o meu corpo de várias maneiras, de maneira que, fazendo isso, a enfermidade do corpo passa para o perispírito, que faz o espírito sentir. Então, esses espíritos, nós, nessa condição, precisamos da Terra, mundo de prova e expiação, para que a Terra seja para nós um hospital. E aqui nós chegamos para tratar essas feridas, essas deformidades que nós próprios criamos. Diga-se de passagem, porque ninguém nos deu nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhuma moléstia. Todas são filhas das nossas ações. E por fim, talvez em outras vidas também, eu tenha burlado a lei, eu tenha de alguma forma lesado, prejudicado, cometido crimes ou ilícitos na ordem civil, prejudicando financeiramente alguém. Então eu preciso também de um mundo que represente para mim uma prisão, um exílio. E a Terra se apresenta como uma penitenciária também, para que o espírito pague aquilo que ele deve. Então existem 3 aspectos muito bem definidos pelos espíritos sobre a Terra: é escola, é hospital e é prisão. Isso prova que quem está aqui realmente está numa condição de nivelamento ainda inferior, todos nós. Vai para a escola quem não sabe ainda, vai para o hospital quem está doente, vai para a cadeia quem tem algo a pagar para a sociedade. É a nossa condição aqui na Terra. Então nós não vamos encontrar aqui na Terra os espíritos plenamente felizes. Estamos longe disso. A felicidade é um estado de alma que não nos pertence ainda. Só os espíritos puros são plenamente felizes, ainda que haja sofrimento em derredor dele. Eu tenho certeza que Jesus é plenamente feliz. Nenhuma narrativa, em livro nenhum que eu leia que falar que Jesus está triste vai me comover. Eu vou achar que aquilo é licença poética de quem escreveu, e respeito. Mas numa análise racional isso está errado. Não tenho como imaginar o Cristo triste, o Cristo chorando, porque isso seria falta de compreensão da realidade. Chorar por quê? Porque tem uma humanidade sofredora? Faz parte. Sempre haverá uma humanidade sofredora em algum ponto do universo eterno, porque a sucessiva criação de Deus, e Deus cria constantemente, me faz ter a certeza de que sempre existirão espíritos começando a jornada, espíritos no meio da jornada e espíritos no fim da jornada. É como uma escola. Há 10 anos atrás ela tinha um corpo de alunos. Hoje ela tem outro, daqui a 20 anos terá outro, daqui a 50 outro. A escola sempre vai funcionar. Os alunos serão outros. Porque a escola matricula constantemente. E Deus cria constantemente. Então essa de Jesus triste, isso é licença poética. Não tem como. Nós ficamos tristes. Nós sofremos. A lição é para nós.
Tanto que Jesus falou, né? Bem-aventurados vós que estáis aflitos, ainda falou, vinde a mim, vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Eu sou alívio, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, ele disse. Então nós temos essa certeza de que a lição é para nós. Nós sim, ainda nos entristecemos com as situações que vivemos. Ainda sofremos com a ingratidão, porque ainda achamos que não merecemos sofrer com a ingratidão. E não é uma questão de merecer ou não merecer. A ingratidão não está em mim. A ingratidão está no outro, e eu não comando o outro. Eu comando a mim mesmo. Tristeza para mim é o que eu faço de mal. Tristeza para mim é levar para as pessoas desavença, palavras ruins, falta de amor. Isso para mim é tristeza, porque de fato isso depende exclusivamente de mim. O restante cabe a cada um dar conta da sua responsabilidade. Então, se eu entendi que existem muitas vidas e não apenas uma, fica fácil compreender que Deus é bom e justo, sim, porque Ele nos permite, mesmo naqueles exemplos radicais que eu citei, de sofrimento, de dor, de guerras, e não é de hoje que o mundo convulsiona. Nós estamos vivendo uma época que todo dia tem uma mensagem, que o mundo está convulsão, é não sei o quê, é data limite, é 2019. E eu vi o Divaldo falando com muita propriedade, achei ótimo ele falar isso, que ele pacifica os corações, que não tem data limite para nada, isso não existe. Isso não existe, não vamos prender a data, não, que não existe isso. Existe o hoje, sempre, a presença do hoje na nossa vida para o crescimento. Civilizações já surgiram e desapareceram da face da Terra, isso é história, isso é demonstrado geologicamente, não interessa. A evolução é uma constante na nossa vida. Então, meus irmãos, se hoje eu tenho uma dor, um sofrimento, e eu não encontro uma resposta nessa vida, de duas uma, ou eu não acredito em Deus e falo, é fatalidade, daí azar. Fui sorteado para ter uma doença incurável, uma doença grave, ganhei na loteria. Loteria é loteria. Sei lá, marca 6 números lá, sua chance de ganhar na loteria é menor, se cai um raio na sua cabeça, é mais fácil. E não cai raio na cabeça da gente todo dia, mas é mais fácil cair um raio na nossa cabeça do que ganhar na loteria, jogando 6 números. Isso chama-se aleatoriedade. Aleatório, de repente, acaso. Não existe acaso. A lei de Deus não está sustentada no acaso. O acaso não faria o universo. O acaso não constrói um corpo tão perfeito quanto é o corpo humano. Se nós formos analisar cada órgão de forma microscópica, nós vamos encontrar um universo dentro do órgão. Pegar o testemunho aqui do Dr. Ailton, que é oftalmologista, só o estudo do olho, Dr. Ailton. A olhar um olho, a luz no microscópio. Quanta riqueza tem num globo ocular. Que perfeição que nenhum computador pode imitar, da área dele. Só, não é nem do corpo todo, não. Só do olho. A perfeição do olho. Não foi o acaso que fez um olho perfeito. Um coração perfeito, bate, impulsionado por uma força invisível, e mantém um corpo durante décadas, ultrapassando a barreira do século. Isso não é acaso. O acaso não constrói nada. A multiplicidade de seres vivos na face da terra, das plantas, dos animais, não é acaso, é Deus. É a força criadora de Deus que nós não compreendemos, mas temos a prova da sua existência pela sua obra. E esse Deus nos dá muitas vidas para vivermos. E essa multiplicidade de vidas é que explica as dificuldades que vivemos. Estamos hoje nada mais nada menos, lendo essa lição em casa depois com calma, capítulo 5, só lemos um trecho, conclamo a todos que chegando em casa, abram o Evangelho, capítulo 5, é a lição número 4, causas anteriores às aflições. Leiam todo o texto, é um texto de Kardec, esse é dele. Perfeitamente explicando tudo isso, nós estamos aqui tentando jogar ideias, para que os irmãos reflitam a respeito. Tudo tem uma origem, tem uma causa. A lição anterior é causa atual das aflições, foi objeto da palestra passada. Essa é causa anteriores. O que não está explicado nessa existência, porque tem muita coisa que está explicada aqui mesmo. Minha vida está difícil, minha vida financeira entrou em parafuso e com isso, você sabe, se a vida financeira bagunçar, bagunça muita coisa. Até a harmonia conjugal bagunça, relacionamento pais e filhos bagunça, uma vida financeira bagunçada bagunça muita coisa.
Mas por que a vida financeira está bagunçada? Você vai analisar, a pessoa está ali, ganha 2.000, gasta 2.000 todo mês, né? Que consome com despesa básica, não gasta. Tem uns que gasta 2.500, gasta 3. Não dá, né? Então, onde é que está a causa da aflição? Essa é a atual. Essa é dessa vida. Faça uma educação financeira que sua vida melhora. Está aqui. Eu, nessa vida, fumei muito. Nessa vida, fumei desde muito jovem. Estou com câncer na boca. De onde que está? E essa aflição veio da onde? Veio do cigarro. Mas de quem é a responsabilidade do cigarro? É sua mesmo, você que fumou. E por aí vai. Tem coisas que a gente explica nessa vida. Mas aquilo que a gente não puder explicar nessa vida, aí ou cremos ou não cremos. Se cremos na justiça de Deus e não tem como crer sem a reencarnação, cremos em outras vidas. E se não está nessa vida, está na outra. Nós temos muito que resgatar, que aprender, que educar, que curar. E aí a vida, nessa existência, nos dá essa oportunidade, meus irmãos, de fazermos tudo isso. E cá estamos, no mundo de provas e expiações, sofrendo aquilo que é consequência dos nossos atos. Agora, a questão é mudar o foco. Já que eu não posso impedir que esse resgate bata na minha porta, eu posso mudar o meu comportamento diante do resgate. Primeiro é entendendo, para não ficar com aquela dúvida. E depois, ao invés de reclamar de Deus, agradecer. Porque teve a oportunidade de se redimir. É como um devedor que está pagando. Se eu devo, eu tenho que pagar. Para um devedor que entende que ele deve, a honra é pagar, não é ficar devendo. Então, se nós temos algo a pagar, paguemos. Não com aquele peso horroroso que eu tenho que sofrer, não. Nós não viemos esse mundo para cantar hino ao sofrimento, vamos exaltar o sofrimento, não. Nós temos que exaltar as coisas boas. Mas já que o sofrimento veio, porque num passado, em outra vida, não foi nessa, porque nessa eu não fiz nada que justifique passar pelo que eu estou passando, mas se foi em outra, ninguém vai pagar por mim aquilo que eu tenho que pagar. Ninguém vai aprender no meu lugar, vai tomar o remédio no meu lugar. Ninguém vai para o céu empoleirado nas costas de ninguém. Como dizia seu Jair, cada um de nós tem o seu dever de caminhar. Caminhemos, portanto. Agradeçamos a Deus a oportunidade que temos, da vida atual que temos, mesmo das adversidades que vivemos, e todos nós temos problemas. Se tem alguém aqui que não tem problema, que dê um testemunho. Se eu não tenho nenhum problema, será mesmo? Todos nós temos, de um jeito ou de outro. Então o problema não é o problema, porque todo mundo tem problema. O problema é como encarar o problema. É como enxergar o problema. Eu posso ver no problema um problema, ou eu posso ver no problema uma oportunidade. Então eu quero ver no problema uma oportunidade. O empreendedor, na crise, ele ganha dinheiro com um problema. De alguma forma. O empreendedor material, empresário. Espiritualmente, a coisa é mais ou menos a mesma situação. A forma de eu testar minha perseverança, minha coragem, minha fé diante do problema é maior, porque eu estou tendo uma oportunidade. Ser paciente, vivendo com pessoas dóceis, amáveis, amigas, fraternas, caridosas. Nossa, não tem como não ser bom. Aí você tem que ser ruim demais para ser ruim. Agora, ter bondade no meio de pessoas agressivas, transtornadas, violentas, aí sim nós vamos testar se temos compreensão daquilo que de fato aprendemos. De maneira que esse capítulo 5, ele é muito extenso, como eu disse, é o mais extenso do Evangelho. Em muitas lições, nós vamos ficar aqui, né, Márcio, uns 3 meses aqui, e pior que não dá para fazer um resumo, porque tem muita coisa, assim, temas diferentes. Porque é da nossa condição. Kardec falou assim, aqui eu vou falar para a humanidade mesmo, humanidade sofredora. Eu vou tentar explicar para essa humanidade por que ela sofre. Quer saber por que você sofre? Leia o Evangelho, mas leia principalmente esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, não os desesperados. Porque quem se desespera não tem como ser aventurado, nem bem-aventurado em situação nenhuma. Mas o aflito, aquele que está sofrendo, mas com conhecimento de causa, esse sim, porque ele está se redimindo perante Deus, perante a sua lei. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre.